Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero mostrar para vocês como fazer a broinha de fubá que Dom Pedro I gostava. Eu vou unir aqui um pouquinho de história com culinária. Vou começar uma série de uma vez por semana eu quero mostrar para vocês os pratos preferidos dos nossos antepassados, os nossos personagens da nossa história, a história do Brasil e do mundo. Então, vou começar com o grande Dom Pedro I. Ele adorava broinha de fubá. Eu vou mostrar para vocês como se faz, mas eu adiantei um pouco aqui já está a massa pronta da nossa broinha de fubá. A broinha que Dom Pedro gostava. Depois eu vou falar para vocês por que ele gostava e como que ele conheceu. Vejam bem, eu vou usar o fubá, a nossa farinha de milho, o açúcar mascavo, que era usado naquela época, né? Não conhecia ainda o açúcar refinado, o açúcar mascavo, feito da cana de açúcar. Eu vou usar o azeite, né? Eles usavam na época, usava a banha também, não conhecia o óleo, não se usava óleo naquela época, se usava a banha de porco ou banha de coco, mas aqui eu vou usar o óleo para ficar mais fácil. Ovos, dois ovos e o fermento para bolo. Vejam bem, aqui eu já tenho a massa pronta, eu já adiantei um pouco para a coisa ficar mais rápida, né? Vejam bem, vocês vão pegar, naquela época eles faziam no fogão a lenha, então na chapa, essa forminha era feita na chapa. Eu vou fazer numa frigideira, vou fazer pequenininho, eu já fiz um pouco, já adiantei um pouco na frigideira. Por quê? Porque eu não tenho fogão a lenha, né? Aqui eu estou na minha cozinha. Então você vai pegar esse recipiente aqui, que eu estou mostrando para vocês, vocês vão colocar 2 ovos, quebra o ovos, 2 ovos ali, 2 ovos, vocês vão colocar esta xícara aqui com fubá, né? Aqui tem o fubá, vocês colocam 2 xícaras de fubá, um copo desse de azeite, coloca um copo de azeite e um copo de açúcar mascavo. Aqui está o açúcar mascavo, uma delícia, o açúcar mascavo, açúcar natural, sem ser refinado. E vocês vão mexendo, até a massa ficar nesse ponto aqui que já está pronta, né? Até ficar neste ponto, e depois coloca uma colherinha desta, mais ou menos, de sobremesa de fermento para bolo, e vão mexendo até dar essa consistência, essa massinha aqui. Então ela não pode pegar na mão, a massinha já está pronta aqui, vocês passam essa massinha aqui, a quantidade de uma colher, faz esta massinha e vão colocando na frigideira como se fosse a chapa do fogão, certo? Então fiz pega numa colher, quantidade de uma colher, coloca nas mãos, faz o bolinho aqui, né? A broinha de fubá. Aqui tem farinha de milho, açúcar mascavo, ovos, 2 ovos, né? Um copo desse de azeite, um copo de açúcar, e vou fazendo ali, vou pegando mais um pouquinho, né? Aqui vou fazendo mais um pouquinho, certo? Fazendo mais um pouquinho, já vou dar uma ligadinha aqui no fogão, o fogão está aceso, tá? Fogo baixo, coloca em fogo baixo. Aqui mais uma, vou fazer 3 aqui, Aqui está 3, uma frigideirinha, e coloco o fogo, né? Tá no fogo aqui, está no fogo, certo? Dá uma limpadinha aqui nas minhas mãos. Por que que Dom Pedro I gostava dessa broinha e como ele conheceu essa broa? Vocês sabem, já falei em vídeo anteriores, muita gente sabe e conheceu nas escolas. A família real chegou no Brasil em 1808, passaram pela Bahia, depois vieram para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro aqui se instalaram, né?
Ali a família real se instalou e começaram a viver no Brasil. E Dom Pedro I, ele, quando chegou no Brasil, ele tinha 9 anos de idade. Então ele nasceu em Portugal. Dom Pedro II, é claro, depois nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro. Dom Pedro I chegou ao Brasil, tinha 9 anos de idade, se instalaram no Rio de Janeiro e ele, desde garoto, era um menino assim extrovertido, meio TDAH, assim, e ele brincava, ele corria, ele tomava banho de mar. Naquela época o povo não tinha costume de tomar banho de mar e na praia se bronzear como os dias de hoje, não. E Dom Pedro I já ia para o mar, já nadava no rio com os filhos dos escravos, ele convivia com os filhos dos escravos. Isso mesmo, Dom Pedro não era diferente de Dom Pedro II, teve uma educação rígida, educação desde pequenininho ali. Dom Pedro ele tinha uma educação, ele aprendeu línguas, ele aprendeu piano, mas ele vivia a maior parte do seu tempo na rua, brincando com os filhos dos escravos, andando a cavalo, corria de cavalo para um lado e para o outro e brincava, nadava nos rios, nadava no mar com os filhos dos escravos. Era um garoto solto, um garoto. Então, naquela vivência ali com os filhos dos escravos, ele passava pela cozinha e comia o que tinha. O garoto correndo fica com fome. E ele conheceu essa broinha de milho. As escravas faziam essas broas de milho para eles comerem. Não servia os senhores, a realeza não comia essa broa de milho, só os escravos, a família deles que trabalhavam ali na cozinha do palácio, Palácio São Cristóvão na época. E vejam bem, então você coloca a broinha de milho aqui e deixa por 10 minutos ao fogo. 5 minutos de um lado, depois vira mais 5, ela já fica uma delícia, eu vou mostrar para vocês já já. Então vejam bem, e o Dom Pedro I conheceu essa broinha de milho ali na cozinha do palácio da família real. Aqui eu já tenho ela pronta, eu já preparei antes, né? Eu preparei antes. Então vejam bem, você coloca, as escravas colocavam na chapa do fogão a lenha. Você coloca na frigideira, deixa 5 minutos, vira ao lado, mais 5 minutos e 10 minutinhos está pronto a broa de milho de Dom Pedro I. Essa broinha que fica uma delícia, inclusive aqui o Dom Pedro gostava dela queimadinha. Então eu queimei uma aqui para mostrar que o Dom Pedro gostava dela queimadinha. E olha só, meu Deus do céu, uma delícia. Como diz a nossa Ana Maria Braga, dá de passar por baixo da mesa. Uma delícia, a broinha de milho do Dom Pedro I, claro, feito pelas escravas do palácio, com as farinha de milho, açúcar mascavo, ovos, azeite e fermento para bolo. 10 minutinhos na frigideira, fica uma delícia. Agora eu vou passar ali para outra mesa e vou tomar com aquele café, leite e a nossa deliciosa broa de milho que Dom Pedro gostava muito. Repetindo rapidinho então, coloca-se 2 ovos, 2 xícaras de farinha de milho, que a massa vai ficar um pouco mole, coloca um pouco, ela não pode ser muito mole nem muito dura, tem que ficar nessa consistência aqui, né? Essa consistência. Um copo de azeite, esse copinho aqui de azeite, copo Sica, cristal Sica de azeite e açúcar mascavo e o fermentinho de bolo. 10 minutos na frigideira, 5 minutos cada lado, está prontinho a broinha de fubá de Dom Pedro I. Vou começar uma série a cada semana de culinária dentro da história. Dentro da história, os nossos personagens da história. Vou falar dos nossos personagens e dos seus pratos prediletos. Falei hoje de Dom Pedro I,
desculpa, e a sua famosa broinha de milho. Espero que tenham gostado aqui dessa série que eu vou começar aqui dentro do canal Homero Roberge. Peço a vocês que já deixem o seu like, compartilhem. Inscreva-se aí no canal Homero Roberge. Um abraço, pessoal. Fica aí com essa imagem maravilhosa da broinha de milho de Dom Pedro I. Um abraço, pessoal. E é claro, com certeza estaremos aqui de volta no próximo vídeo. Tchau, pessoal, e até lá. Um abraço, hein?